Bom dia, 25 de novembro de 2024, SP 294, quilômetro 587. Lembrando que daqui um mês, né, comemora-se o Natal, dia 25 de dezembro de 2024. Quilômetro 586 da SP 294, acesso à cidade de Lucélia, Pracinha e Mariápolis. Via de acesso a Lucélia. Também pode chamar de Avenida Brasil, não é? Lucélia tem aproximadamente, né, um pouco mais de 20 mil habitantes. Situa aí a 590 quilômetros da capital, né? E nos anos 40, né, já foi considerado, né, já foi o terceiro maior município, né, do estado de São Paulo. Depois, com o desmembramento, né, de outros territórios, né, outros municípios, ela foi perdendo território, né? Então hoje ela está entre os 300 maiores municípios, né? Os três maiores aí é Iguape, não é? Que é o primeiro, Itapeva o segundo e Itapetininga o terceiro, aí que tem mais de 1.300 quilômetros quadrados, né? E também, né, a cidade de São Paulo se encontra aí no rol dos 20 mais, não é? 20 maiores municípios. Avenida Brasil, Lucélia e Botucatu e Piracicaba também estão entre os 20 maiores municípios em área territorial. Ela também está situada numa colina, né? A cidade de Lucélia, né? E à frente a gente encontra, né, cruza com a Avenida Brasil. Nós estamos na Avenida Brasil, cruza com a Avenida Internacional. É a parte mais alta, né, da cidade de Lucélia, cruzando com a Avenida Internacional. Logo mais à frente tem, né, o viaduto, né, de passagem da antiga Ferrovia Paulista. Seguindo, né, pela Avenida Internacional, à esquerda a gente sai na estação de trem, extensão da Avenida Antônio Chavarelli. Lembrando, né, tem poucos locais, não é, pra gente verificar, não é, a saída pra pracinha, né? Cidade, né, que tem poucas placas, né, informando o nome da rua, não é? É Rua do Rotary. Sim, Avenida Antônio Chavarelli. Ela corre paralela com a Avenida Internacional, Lucélia.
Avenida Antônio Chavarelli. Estação do trem. Aqui está conservada ainda. Acesso, né? Avenida Cecília Ferreira. Dá acesso, né? A rodovia vicinal que sai em Pracinha. Lembrando, né, Pracinha tem esse nome, não é porque tem uma praça pequena, não, é porque em homenagem, né, aos soldados da Força Expedicionária Brasileira, da FEB, que foram, né, lutar na Segunda Guerra Mundial, conhecido como os Pracinhas, né? Então deu-se esse nome, a Pracinha. Avenida Cecília Ferreira. Avenida Cecília Mendes Mesquita, perdão, é Avenida Cecília Mendes Mesquita. E logo mais à frente, né, onde tem aquela residencial à esquerda, não é? Ela se torna a Rua dos Tamborins. É a mesma rua, só que com outro nome, não é? O único problema maior é esse, né? A mesma rua mudar de nome, né? Você ficar perdido na cidade. Rua dos Lírios, Rua dos Tamborins, que é um residencial do lado esquerdo. Distância, não é? Entre Lucélia e Pracinha de 19 quilômetros. Lembrando, né, que a vicinal, não é, que liga a Pracinha a Martinópolis, agora é uma rodovia também, não é? Asfaltada, né? Antes era asfaltada até de Martinópolis até Teçaindá apenas, né? Que é um distrito de Martinópolis. E Martinópolis também, né, tem dois distritos, Guacho, que é Vila Escócia, e Teçaindá. De Pracinha até Martinópolis são 37 quilômetros. Lembrando, né, mais à frente tem uma entrada para um bairro rural, né, de Lucélia, que tem o nome de Baliza, não é? Foi essa região que começou o município, não é, de Lucélia. Alguns locais, ó, tô vendo que a gente encontra esse túnel, né, de árvores. Olha aí, muito bonito esse túnel de árvores, né? Só é ruim porque como tem claridade, né? Tem sombra e claridade, a gravação, como é HD, ela não fica tão perfeita, né? Hoje tem que ser, para a qualidade ser melhor, não é? Tem que ser 4K já. Só que as máquinas aí 4K, não é, que são caríssimas. E os celulares também, não é só as máquinas, os dois são caríssimos, né? Canal Jurandir Morante, 25 de novembro de 2024, segunda-feira, um mês para o Natal e 31 dias para o final, né, do ano de 2024, mais um ano aí se findando, não é? Quilômetro 4 da rodovia
Lucélia Pracinha. Tem chovido bem, não é? Na região, então agora essa época do ano fica tudo mais verde, não é? Mais bonito. Vai contornar uma pequena morraria, não é? Sempre nas baixadas a gente encontra um rio, não é? Sempre tem um pequeno córrego para ultrapassar. Uma região, não é, antes pouco utilizada, não é, porque a rodovia, né, asfaltada morria, né, em Pracinha, então poucas pessoas utilizavam, não é, essa rodovia. Pode ver ela lá ao fundo, né? Uma pequena morraria, então ela segue o contorno mais fácil da morraria, né? Rodovia Vicinal Geraldo Rissato, limites de município Pracinha e Lucélia, distrito, né? O bairro rural de Baliza ficou ali atrás, né? É uma entrada bem fechada, não é? Você nem percebe. Quilômetro 8 da Vicinal Geraldo Rissato. Região, né, que muita cultura de cana, né? Infelizmente, né, virou a monocultura da cana novamente, né? Tem alguns outros, não é? Umas outras culturas, mas é mais cultura de troca, né? Moeda de troca. Não é uma cultura comercial, né? A comercial é a cana de açúcar, né? Como o café foi aí nos anos 40 até os anos 70, né? Final dos anos 70, com a geada negra, né? Que deu lá 2 vezes, né? Na década de 70, ali entre 73 e 76, né? Essa região aqui era muito café, né? Perdeu todo, né? Infelizmente foi abandonando, né? Porque começou a queimar, né? Principalmente o norte do Paraná, e teve que partir aí para outros tipos de cultura, né? E agradecendo a Deus mais um dia, né? Das nossas vidas, né? Lembrando, né? Que a gente
gente tem que agradecer ao Senhor todas as horas, independente da nossa situação, se estiver, não é? Se estamos bem, se estamos ruins, temos que agradecer a Ele, né? Em tudo. Bairro Três Botecos. A gente percebe, ó, que muitos bairros, né, foram... a pessoa abandonou, né? Vai sobrando muito pouco, né? Porque a maioria das pessoas foi para a área urbana, né? Ou, no caso aqui, Pracinha ou Lucélia, uma das duas cidades, né? Tem algumas residências ali, muito bonitas por sinal, né? Mas é mais para, veraneio, né? Não é, a pessoa tem ele compra, né, uma pequena, uma chácara, né, entre 1.000 e 10.000 metros, né? E é mais para diversão, até para aluguel, né? Para as pessoas saírem da cidade e descansarem, né? Ouvirem o barulho do mato, né? Quilômetro 12 da rodovia vicinal geral do Rissato. O céu tá limpo hoje, né? Poucas nuvens. Até o final de semana tem outra frente fria aí para trazer um pouco mais de chuva. Semana passada aí tinha uma previsão de 35 milímetros, né? Entre 30 e 35, mas não se concretizou, né? A previsão do homem não concretizou a provisão do Senhor, né? Porque quem provê é o Senhor pra gente. E tudo é Ele que proveu. O provimento vem dele, né? É isso que a gente tem que estar sempre entendendo, né? Agradecer a Ele quando vem a chuva e também quando Ele retém ela, né? Porque muitas vezes Ele quer mais obediência nossa, não é? Às vezes a gente não quer obedecer, não é, ao Senhor. A gente pensa que, não é? Eu ouço aí muita gente pedindo eu quero. Na realidade não é a gente. Quem é mordomo somos nós, né? Deus é o patrão. Não é Ele o mordomo nosso que Ele tem. Lógico, a gente pede, a gente tem sonhos, não é? Muitos. Então a gente pede pro Senhor, mas Ele realiza de acordo com Ele, como Ele quer. Não é como Ele quer, é como a gente vai aceitar a situação, né? Porque às vezes a gente pede sem saber. A gente pede sem noção, não é? O que a gente está pedindo, e Ele fala, não, filho, eu não vou te dar porque não é compatível, né? Você não vai saber utilizar isso corretamente, não é? Então é isso que a gente tem que lembrar. A gente não pode, não é pedir, às vezes a gente pede, eu quero ser rico, mas a gente não tem a menor vocação para ser uma pessoa rica. Aí você vai acabar, não é, sendo vaidoso, não é, orgulhoso em excesso. Deus não quer isso, né? Ele vai falar, eu dou, e depois você se perde, né? Então Ele prefere que a gente, né, fique chateado, bravo, mas que continue ali, não é? Conversando com Ele, não é? E que seja assim, Senhor. Obrigado, Senhor, não é? E que a proteção seja, não é? E que seja prudente também. Amém, Senhor. Obrigado. Perímetro urbano de Pracinha, né? Lembrando, né? Pracinha tá a 450 metros mais ou menos de altitude, tem um pouco mais de 3.900 habitantes, né? Entrando, acessando Rua José Bonifácio. Tá aproximadamente 600 quilômetros, né, de São Paulo. Olha aí, tem bastante, né? A gente vê bastante casa antiga, né? A rua principal é a Avenida Francisco Gimenez, que é um dos fundadores aí, não é, da cidade, não é? Eles tinham fazenda nessa região, né? Esquina com Alameda Oswaldo Cruz, Rua José Bonifácio. Avenida Independência.
Lembrando, né, que do lado era antigamente era o Banco Bradesco, né? Que é o centro de Pracinha, né? Olha aí, ó, cidade de Pracinha, esquina com Rua Ipiranga, Avenida Independência com Rua Ipiranga. A gente vê bastante prédios, né, antigos aí da década de 60, né? Acessando a Avenida Francisco Gimenez. O pessoal tá tão acostumado com a tranquilidade que a pessoa atravessa sem olhar a avenida. Olha, é a avenida principal da cidade, não é? Avenida Francisco Gimenez, em Pracinha. Lembrando, né, que Prudente está a 63 quilômetros, né, de Pracinha, e Martinópolis a 40, ou um pouco menos, não é? Avenida Francisco Gimenez. Rio do Peixe 4 km, Teçaindá 18, Martinópolis 40, Prudente 63 km. Seguindo pela rodovia, saindo de Pracinha, né? Como eu falei, Pracinha é uma homenagem aos soldados da FEB, né? Da Força Expedicionária Brasileira, que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Teçaindá, Martinópolis à frente, ali é uma rodovia interna. Essa região agora aqui era também terra, hoje é tudo asfaltado, né? Rodovia de ligação Pracinha Martinópolis. Canal Jurandir Morante, 25 de novembro de 2024, segunda-feira. Abraço a todos.